Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que cada um for assistir. É um prazer estar aqui novamente com vocês, agradecer pelo convite do Batuíra, por estar aqui novamente, para que a gente possa falar um pouco sobre a doutrina espírita. E antes que a gente comece a nossa explanação, nossa pequena palestra aqui, vamos fazer uma prece então. Vamos então, nesse momento, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo, aos mentores da Casa Batuíra, pela oportunidade de estarmos aqui juntos novamente e que a sintonia nesse momento, as vibrações positivas possam fazer, com a permissão de Deus e da espiritualidade amiga, que a gente tenha um bom desenvolvimento ao longo desses minutos que ficaremos juntos e que a gente possa, ao final, trazer novas reflexões para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Então, obrigado pela oportunidade e, com a permissão de Deus e da espiritualidade amiga, vamos iniciar então a nossa palestra de hoje. Que assim seja. Hoje a gente vai falar um pouco do que a gente precisa, ou que a gente acha que é necessário na nossa vida e o que a gente acha que precisa, né? Então, o nosso tema de hoje é o necessário e o supérfluo. Então, o que realmente que a gente precisa para viver a nossa vida dignamente, que a gente possa seguir, né, a nossa jornada aqui no planeta, e o que a gente acha que precisa, né? Existe uma diferença. E o principal tópico que a gente vai falar hoje é exatamente essa relação que existe entre o necessário e o supérfluo na nossa vida. Mas aqui eu já vou colocar um primeiro comentário, que isso é uma situação muito particular de cada um, né? Porque para mim, por exemplo, uma coisa que é necessária para uma outra pessoa é supérfluo. E vice-versa, para uma coisa, né, para uma outra pessoa pode ser que seja uma coisa necessária e eu achar que é supérfluo. Então, não existe uma regra, né? Eu vou falar aqui de uma maneira geral, em cima, baseado na doutrina, baseado nas obras básicas de Kardec, trazer um pouco de conhecimento aqui, mas assim, não existe um regramento sobre esse assunto. Ah, isto é necessário e isto é supérfluo, né? Aí vai do bom senso de cada um, a maneira como que a gente olha e enfrenta a nossa vida, a maneira como que a gente olha para o lado e vê um irmão ao nosso lado, o próximo ao nosso lado, e a maneira que às vezes a gente não vê, né? Então, seria esse uma principal reflexão que a gente deveria ter sobre esse assunto, né? O que a gente acha que é e o que realmente é, vai de cada um. Mas vamos trazer algumas abordagens aqui para a gente pensar um pouco nesse assunto. Bom, vamos começar pelo conceito, né? O que é o necessário e o que é o supérfluo? Bom, necessário, o que é indispensável, o que é essencial, primordial, o que não se pode evitar, algo que é forçoso, inevitável, o que deve ser feito ou realizado, obrigatório. Aquilo que não se pode dispensar, a respiração é necessária à vida, a alimentação também é algo necessário para nós, né? Então, uma coisa que a gente precisa realmente, né? Precisa realmente. E já o conceito de supérfluo tem algumas características. Então, supérfluo é um adjetivo que qualifica alguma coisa que é dispensável, desnecessária ou que tem pouca importância. O supérfluo também pode se referir a tudo que pode ser descartado, que sobra ou é excedente e extravagante. É um adjetivo masculino que se originou do latim superfluus, que significa excessivo. Então, apesar de a gente ter a palavra dispensável, desnecessário, descartado, excedente, a palavra excessivo, excesso, é uma das coisas que a gente vai ver aqui em relação a alguma coisa que é supérflua, né? A gente vai falar um pouco dessa coisa do excesso, que exatamente é o que significa a origem da palavra no latim, né?
Então, o que a gente começa já falando no Livro dos Espíritos, lá na questão 704. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir, e a espiritualidade responde para Kardec no Livro dos Espíritos. Deus proveu a natureza de todos os recursos para garantir a sobrevivência dos seres vivos no planeta. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa razão porque faz que a Terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é o importante, né? O supérfluo nunca é. Então resta saber se a gente está compreendendo essas bênçãos, né? Se Deus deu a oportunidade de a gente viver, Ele vai nos prover para que a gente consiga fazer isso, né? A gente está conseguindo entender essas bênçãos de a gente ter a natureza a nosso favor, a gente está cuidando das árvores, a gente está vigiando as águas, não poluindo a atmosfera, né? Será que a gente está fazendo a nossa parte? Porque assim, a gente vê pessoas, né, lavando calçada, a gente vê pessoas lavando o carro a todo momento com mangueira, né, de uma maneira bem assim, desperdiçando mesmo, né? Então, a gente tem que refletir um pouco sobre isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, lá no item 8, é falado o seguinte: a terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. O rico, que possui grande quantidade de sementes, se as espalhar, elas produzirão pelo centro para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar-se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão e nada haverá, e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Jesus fala: não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos. Então, aqui já está sendo falado, tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre que a gente vai ter tá tudo disponível para a gente, mas a gente precisa saber ter o bom senso e o equilíbrio, né, de saber, de não desperdiçar água, não desperdiçar comida, cuidar do meio ambiente, né? O lixo que a gente joga, a gente fala assim: joguei meu lixo fora. Mas nós vivemos dentro do mesmo planeta, nós vivemos na Terra. Quer dizer, o lixo que você joga, você está jogando em algum lugar. Para onde vai esse lixo? Qual que é o destino dele? Você está separando o vidro do plástico, do alumínio, do lixo normal, orgânico? Você tá utilizando um pouco o seu tempo para fazer esse tipo de separação? Então a gente precisa pensar um pouco nisso. E, seguindo aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nos versículos 25 em diante ali, Jesus, né, fala: não vos preocupeis com a vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui a gente vê a preocupação nossa, e quando a gente ouve uma notícia na TV, por exemplo, em 2008, nós tivemos lá uma greve de caminhoneiros, em maio, final de maio de 2018. Essa greve, faltou comida, faltou combustível, faltou remédios, porque os caminhoneiros estavam parados reivindicando lá coisas para a categoria deles, e aí começou a faltar coisas. E aí as pessoas
fizeram fila, teve briga, teve gente passando na frente de outras pessoas. Era uma orientação para não acumular coisas, e as pessoas iam no supermercado e olhavam lá o arroz, comprava 10 pacotes de 5 quilos de arroz. Daí você fala assim, mas para que isso, né? Então é o medo, né? O medo, vai faltar, nossa, vou morrer de fome. As pessoas parece que mudam, assim, vira uma chave, assim, é uma coisa impressionante. E Jesus fala, não vos preocupei com a vossa vida quanto ao que a vez de comer, nem com o vosso corpo quanto à vez de vestir. A gente está procurando a coisa errada, a gente tem que procurar o reino de Deus, sua justiça, e essas coisas virão de uma maneira, desde que a gente esteja sintonizado, né, com a espiritualidade superior. Os nossos pensamentos, as nossas ações estejam ligadas com essa espiritualidade superior. Jesus também fala, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Vamos tentar fazer de hoje o melhor dia das nossas vidas. Porque se a gente fizer o de hoje o melhor dia das nossas vidas, amanhã a gente vai colher os frutos do que a gente fez hoje. E assim a gente vai vivendo, né? De uma maneira dia após dia. Um exemplo entre necessário e supérfluo que eu trouxe aqui, a água é necessário, ou melhor, ela é essencial para a gente. A gente não vive sem água. Agora, uma água mineral de uma determinada marca, na minha opinião, é supérfluo, né? Então, se você pega uma garrafa de água, eu até fiz uma pesquisa, e aí, de novo, é aquela história, cada um acha o que é supérfluo para si, né? Eu estou falando, na minha opinião, o que eu acho. Você comprar uma garrafa de água mineral, na verdade, você comprar, eu vi o preço na internet, né? Se você comprar um pacote com 4 garrafinhas de uma determinada água dessas daí que está aqui embaixo, são 330 ml cada garrafa, basicamente quase igual uma latinha de cerveja ou de refrigerante. Você compra 4 garrafinhas dessa, dá 1,3 litro mais ou menos. Custa R$ 60. Então você fala assim, uma garrafinha de água mineral custa R$ 2, né? 1,50, 2, você vai comprar num bar, numa padaria. Se você for no supermercado, você consegue comprar até um pouquinho mais barato, né? Porque você vai comprar ela sem gelo ali, o pacotinho e tal, e sai mais barato. Mas aí é uma coisa, uma pessoa pode falar assim, não, eu só tomo dessa água. Então cada um vai refletir sobre o que acha, né, que é mais importante, o que não é tanto. Um exemplo que a gente pode falar você tem um carro e você fala assim, eu vou comprar um carro melhor, um carro, esses carros maiores, às vezes até de 7 lugares, porque aumentou a minha família, cresceu, estou morando com, além da esposa ou do esposo e os filhos, tem a sogra, o sogro, o pai ou a mãe que está morando junto, então a família cresceu. Aí você compra um carro desses, que normalmente é um carro mais caro, mas você compra pelo conforto, você compra pela segurança, você tem itens que vêm com o carro, como airbags e coisas que ajudam na segurança, é um carro mais caro. Então você está comprando ele por razões que para você é uma coisa necessária. Agora, pode ser uma pessoa que já tem 2, 3 carros em casa e vê um carro que saiu do lançamento nesse estilo e fala, eu vou comprar esse carro. E aí se fala, é por necessidade ou é para aparecer para o vizinho, aparecer para as outras pessoas, para ostentar? Como a gente vê pessoas comprando carros para ostentar, para aparecer, para sair nas redes sociais, né? Então é essa discussão que a gente tem que levar em conta. Às vezes algo que é caro e alguém pode falar, é supérfluo comprar esse carro. E as pessoas falam assim, não, é necessário, eu tenho agora uma família maior, eu tenho que ter um conforto maior, eu estou viajando mais, eu estou fazendo mais coisas com o carro. Então, cada caso é um caso que você vai avaliar e vai ver a necessidade mesmo, ou não é necessário. Mas realmente existem pessoas que compram e consomem só pelo momento, né? Por aquela coisa na hora, assim, eu vou comprar e vai no impulso e compra.
a gente deveria avaliar um pouquinho mais, né? Ter um pouquinho mais de pesquisa, ver o que a gente pode fazer, se vale a pena ou não, né? E a gente vai aí tomar a melhor decisão. Necessidades ilusórias. E a gente vê que pessoas acabam tendo um hábito de consumo exagerado, exacerbado. A primeira coisa que a gente podia pensar assim nós estamos aqui de passagem, a mala que nós temos que preparar para a nossa viagem é uma mala que dentro dela vai estar as nossas experiências, vai estar os nossos aprendizados, o que a gente desenvolveu do lado nosso intelectual vai estar ali, o que a gente desenvolveu e cresceu do nosso lado moral vai estar ali, vai ter dívidas, mas dívidas que a gente tem com pessoas, não financeiras, nada de objetos, mas dívidas que a gente deixou de cuidar de alguém, a gente deixou de dar atenção para uma pessoa, e a gente veio para cá com algumas tarefas, com algumas responsabilidades, com algumas provas que a gente iria passar, e a gente não cumpriu, a gente não passou nas nossas provas, e a gente vai levar essas dívidas junto dentro dessa mala. Mas é a única coisa que a gente vai levar. Até o nosso corpo físico fica aqui. Só o nosso espírito, o perispírito que vai. Então, para que tanta coisa? Para que esse excesso que a palavra supérfluo, né, traz? Por que tanto, né? E aí a gente vê o que possuímos em excesso. Aliás, os excessos costumam ser mais prejudiciais do que as faltas, mas demoram mais para serem percebidos. O que só ocorre quando despertamos nossa consciência. Comemos em excesso, trabalhamos em excesso, guardamos coisas em excesso, nos importamos em excesso com a opinião dos outros. Há um excesso de preocupações e acúmulo de gorduras em diversas áreas de nossas vidas. Todo excesso é energia acumulada em local inapropriado, estagnando o fluxo da vida. Excesso de excessos corresponde à falta de si mesmo. E se o que te falta é você. Desses exemplos aqui que a gente vê nessa imagem lembrando um pouco que uma coisa que me chamou a atenção é excesso de trabalho. O excesso de trabalho é uma coisa que me chamou a atenção pelo fato de, se a gente dividir o nosso dia de 24 horas em 3, nós teremos 3 pedaços de 8 horas. 8 horas para o trabalho, 8 horas para o descanso, 8 horas para o lazer. É uma divisão bem assim, para didática. Só que se você aumentar essas 8 horas do seu trabalho, você concorda que você vai diminuir ou do lazer ou do descanso. E aí no primeiro momento você pode falar assim, eu vou diminuir no descanso. Tudo bem, então eu aumentei minhas horas de trabalho, não são mais 8, são 10, 12 horas por dia trabalhando. Mas eu acabei diminuindo no descanso. Você vai diminuir no descanso até um determinado momento, vai ter uma hora que vai dar um problema de saúde, alguma coisa que vai te forçar a que você descanse. E aí você vai até parar de trabalhar às vezes, você vai ficar em casa de repouso, com atestado médico, descansando. E aí seu descanso vai ser bem maior. Então, tudo que é excesso acaba trazendo algo para a gente que atrapalha. Mas o que eu queria falar é assim, você acaba deixando depois que você vê que o descanso não dá para tirar, você vai tirar do lazer. E tirar do lazer significa tirar da sua família o tempo de ficar com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, com a sua esposa, com seu esposo, com seu companheiro ou companheira. É esse tempo que você vai tirar. Depois você vai tirar um tempo do seu lazer mesmo, de tirar férias, de sair, fazer um passeio, pode ser em família ou não, mas você tem um tempo seu ou um tempo junto com os seus entes queridos, né? Então a gente precisa tomar cuidado
com os excessos. Todo excesso vai gerar um desequilíbrio que a gente depois vai pagar o preço. Precisamos ficar atentos com relação a isso. Voltando um pouco nas obras de Kardec, no Livro dos Espíritos, vamos ver 3 questões agora, na sequência, que fala sobre essa parte de necessário e supérfluo. A pergunta 715, a primeira: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Foi a pergunta que Kardec fez, a 715. E os espíritos responderam: aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Essa força poderosa, né, que alinha, que faz assim, alinhamento com a gente para esse equilíbrio é o tempo. O tempo ele é sábio, né? Ele acaba fazendo com que a gente nos capacite sobre o que a gente tem que fazer. Isso que ele responde de ponderado, que conhece por intuição, é mais difícil. É mais normal que a gente acabe passando por situações, que nem esse exemplo que eu dei do trabalho, que você fala, não adianta, eu posso trabalhar por um período maior, mas depois eu vou precisar voltar ao equilíbrio, eu vou precisar deixar com que as coisas fiquem nos seus devidos lugares. Cada atividade que a gente faz tem que estar lá no seu tempo que a gente precisa cumprir, né? A questão 716, a pergunta que Kardec faz é: a natureza não traçou o limite de nossas necessidades em nossa estrutura orgânica? Uma pergunta que ele faz, e é uma pergunta bem interessante. A resposta da espiritualidade, sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite às suas necessidades no seu próprio organismo, mas os vícios lhe alteraram a constituição e criaram necessidades que não são reais. O aparelho digestivo nosso, ele tem certa capacidade de absorção de alimentos, né? Só que, no entanto, o homem procura certos ingredientes para ele ativar mais a fome, e aí acaba em estimulá-los ao desequilíbrio. A gente come o dobro, 3 vezes mais do que a gente precisa para viver, e aí a gente passa então a viver para comer e não a comer para viver. E surge aí uma coisa que a gente conhece muito bem, que é a gula. Precisamos tomar cuidado com o que a gente come, o quanto que a gente come, o horário. A gente tem que ter regras, né? Temos que ter essas regras. Mas aí cada um vai ver qual que é o melhor. Tem pessoas que se adaptam melhor, gostam de comer um pouco mais à noite, outros mais cedo, um gosta de tomar café, mas aí cada pessoa tem o seu jeito. O importante é que a gente tenha um equilíbrio, que a gente seja saciável e não insaciável. Isso é importante. E para completar esse trio de perguntas, a 717 fala o seguinte: Kardec pergunta o que pensar dos que monopolizam os bens da terra para obter o supérfluo em prejuízo dos que precisam do necessário. Então, se Deus deu a oportunidade à natureza e nos supriu de tudo que a gente precisa para viver, a gente não pode monopolizar. E hoje a gente sabe que a riqueza no planeta está concentrado em 1% são os bilionários e milionários, e 99% são pessoas que não têm, às vezes, condições de comer uma refeição no dia. Então está muita desigualdade no planeta como um todo, não é num país específico ou no outro, é muita desigualdade que a gente enxerga aqui. A resposta dos espíritos: eles desconhecem a lei de Deus e terão que responder pelas privações que impuseram aos outros. Então, quando você vem numa encarnação com muito, o interessante é que você aproveite isso e consiga dar oportunidade, distribuir a riqueza, ajudar outras pessoas, porque senão o preço vai ser cobrado em algum momento. O comentário de Allan Kardec nessa questão do Livro dos Espíritos que ele faz é o seguinte: o limite entre o necessário e o supérfluo
não tem nada de absoluto, de indiscutível. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece, e os espíritos que ditaram esses ensinamentos não pretendem que o homem civilizado viva como selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão distinguir cada coisa. A civilização desenvolve o senso ético e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens ao apoio mútuo. Então, Kardec já fala que o limite, essa linha tênue entre o necessário e o supérfluo, não tem nada de absoluto, nada é muito fechado. Dá para discutir sobre isso. E se a gente criou hoje, pelo desenvolvimento que nós estamos no século XXI, com muitas tecnologias, muitas oportunidades para a gente ter mais conforto, ter mais capacidade do nosso desenvolvimento intelectual, que a gente utilize isso. Não é para que a gente não utilize, mas a gente precisa ter essa razão, ter esse discernimento, e ter essa parte ética, ter a parte moral, de sentir que do lado da gente tem uma pessoa, né? Do lado da gente tem alguém que às vezes está precisando do básico, do necessário, aquilo básico, e a gente está com muito supérfluo ao nosso redor, e a gente não está enxergando que tem uma pessoa do lado precisando. E aí Joana de Ângeles, né, através da psicografia de Divaldo Franco, ela fala: confere a necessidade legítima antes de te permitires o consumismo. Coisas de fora não equacionam estados íntimos. Distraem a atenção por um momento, sem que operem real modificação interior. Quando o excesso te visite, reparte-o com a escassez ao teu lado. Controla e dirige a tua vontade, a fim de não seres uma vítima a mais do tormento consumista. A gente precisa separar aquele prazer, que é algo momentâneo, da felicidade. A felicidade que, após a gente adquirir a felicidade, ela é permanente. Então, coisas de fora, como ela diz aqui, não vão resolver nossos problemas. Você pode sair agora com um problema que você está e você ir para o shopping e fazer uma compra, aí você vai voltar para casa todo contente, mas é um prazer momentâneo. No dia seguinte, você não vai estar com aquele problema de novo, e aí aquilo lá já não te serve mais para acabar com esse problema, porque era uma coisa só momentânea. Então a gente tem que ter esse cuidado, como ela fala, confere a necessidade legítima antes de a gente sair consumir. Precisa ver se a gente precisa mesmo daquilo. André Luiz, o espírito André Luiz nos sugere com algumas dicas. Não converta o próprio lar em museu. Utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa das pequeninas coisas, e o objeto conservado sem aplicação no recesso da moradia explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho. A gente precisa circular os empréstimos, porque tudo que está aqui com a gente hoje é emprestado, nada é nosso, porque quando a gente partir, a nossa mala vai com um monte de coisas, e essas coisas não vão. Então a gente precisa fazer circular todas essas mercadorias que nós temos. Transfigure os apetrechos que lhe sejam inúteis em forças vivas do bem. Retire da despensa os gêneros alimentícios que descansam esquecidos, para distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado, desde que não esteja vencido o produto. Esses produtos estão todos vencidos, agora eu vou doar. Não, não é assim também. Vamos retirar aquilo que está lá esquecido, mas que está válido ainda, porque as pessoas têm o direito também, como nós, de comermos coisas de qualidade. Reviste o guarda-roupa, libertando os cabides das vestes que você não usa, conduzindo aos viajores desnudos da estrada. Estenda os pares de sapatos que lhe sobram aos pés descalços que transitam em derredor. Elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes.
Revolva os guardados em gavetas ou porões, dando aplicação aos objetos parados de seu uso pessoal. Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta, endereçando-os ao leitor sem recursos. Quando eu falo aqui que André Luiz nos sugere, é uma sugestão periódica, não é para você fazer uma vez na vida. Ah, hoje eu vou parar agora, vou olhar minha geladeira, vou olhar meu guarda-roupa, meus sapatos, minhas blusas, inclusive agora que está frio demais aqui em Sorocaba, a gente vê no Brasil, no centro-sul do país está frio demais, né? Essa onda de frio que veio. Agora eu vou pegar uma blusa, vou realmente fazer isso. E aí você vai esperar só no inverno do ano que vem. Não, a gente tem coisas que estão paradas, nós devemos realmente liberar, né, dos cabides para que a gente possa fazer essa transição, né, fazer rodar as coisas que Deus nos emprestou. E eu lembro que uma vez Chico Xavier falou, quando você for se desfazer de uma roupa, da mesma maneira da comida, você não vai dar uma comida vencida. A roupa, você não vai dar a roupa rasgada, a roupa que já está um trapo. Você pega uma roupa que ou não serve mais, ou que você já não gosta mais, que você acha que você não vai usar mais. Lava a roupa, dobra, se puder dar uma passada, deixa ela bem confortável para você dar para uma pessoa, como você gostaria que uma pessoa desse alguma coisa para você. Eu acho que isso daí é se colocar no lugar do outro e é exatamente o ensinamento de Jesus de amar o próximo como a gente mesmo, né? Como nós mesmos. Então, vamos doar de uma maneira bastante amorosa para as pessoas. Eu acho que vale assim, acho que a gente vai se sentir bem de fazer isso. Essa sugestão que André Luiz nos dá está no livro lá, O Espírito da Verdade, pela psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, e são espíritos diversos. Mas no capítulo 2, excesso, de novo a palavra excesso, e você, é onde André Luiz nos dá essas dicas. E ele encerra falando assim: examine a bolsa, dando um pouco mais que os simples compromissos da fraternidade, mostrando gratidão pelos acréscimos da divina misericórdia. Previna-se hoje contra o remorso amanhã. O excesso de nossa vida cria a necessidade do semelhante. Quando a gente tem em excesso, alguém vai ter em falta. Com certeza vai acontecer isso. O consumismo. Estimulados pela propaganda bem elaborada, desejamos comprar, mesmo sem poder, o que vimos, o que nos é apresentado numa volúpia crescente. Objetos e máquinas que são o último modelo em pouco tempo passam para o penúltimo lugar, até ficarem esquecidos em armários ou depósitos de coisas sem valor. No entanto, se não fossem adquiridos naquela ocasião, a vida perderia o sentido para quem os não comprasse. Era o fim do mundo para quem não comprasse aquele celular daquele modelo naquela hora. Mas depois ele fica lá esquecido, porque daí ele já tem um outro modelo mais novo que tem uma câmera que tira foto, que a foto tira foto de 16 mil pixels lá, K e tal, e você fala, nossa, agora eu preciso desse celular, porque ele tem uma câmera dentro dele de 16 mil fotos, pictures e Ks e 8K, 4K, e se fala, nossa, que coisa legal. E aí aquele celular seu que até então era o último modelo já não é mais. E aí a gente fala assim, consumismo é fantasia, transferência do necessário para o secundário. O consumidor que não reflete antes de adquirir termina consumido pelas dívidas que o atormentam. E às vezes as dívidas duram 36 meses, 48 meses, 60 meses, porque você não pensou, você não refletiu. E as pessoas, e as empresas, desculpe, as empresas elas contratam pessoas nessa área de marketing, preço de ouro, para fazerem propagandas para estimular o consumo. Então as empresas elas precisam vender os produtos delas. Agora, hoje em dia ainda tem essa gourmetização, né? Você compra, eu vou no parquinho lá do bairro comprar um algodão doce e você paga R$2, R$2,50 no algodão doce. Agora vai no shopping lá, tem o algodão doce gourmet, custa 10, R$15 um algodão doce. É o mesmo algodão doce, mas aí você está pagando pela embalagem, está pagando pela, né, o quiosque lá do shopping, tem toda
um chamativo para que a criança passe do lado. As empresas vão continuar fazendo isso, elas não vão parar de fazer isso. A gente que precisa saber se aquilo cabe ou não no nosso orçamento, se cabe ou não no nosso bolso, né? Para que a gente tenha a melhor decisão lá. E como conclusão, para a gente encerrar, o homem é quase sempre o obreiro de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Já nesta vida, somos punidos pelas infrações que cometemos das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são a consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Desviando-nos deste, enveredamos para o outro, mal, e de consequência em consequência caímos em desgraça. Aqui nós falamos da lei de ação e reação, lei de causa e efeito. O necessário é aquilo que realmente necessitamos ao nosso crescimento moral e intelectual. E o supérfluo, o excedente, deve ser rapidamente detectado. A gente precisa conseguir detectar isso, para que a gente possa dar um destino correto para ele, sempre pensando que para alguém esse supérfluo ele é necessário. É isso que a gente deve buscar. E aí não podia deixar de trazer essa reflexão, o supérfluo e o necessário, Chico Xavier. Uns queriam um emprego melhor, outros um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros apenas uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam ter pais mais esclarecidos, outros apenas ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros apenas enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros apenas falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Então, com esse ensinamento de Chico Xavier, a gente encerra agradecendo muito a atenção de todos e que a gente possa refletir, que a gente possa pensar um pouco o que é necessário para a nossa vida, o que a gente vai levar daqui da Terra quando a gente partir para o plano espiritual e o que é supérfluo. E a gente detectar isso rápido, a gente conseguir de uma maneira diariamente pensar o que a gente pode fazer pelo outro, o que a gente pode fazer para circular os bens que Deus nos proporcionou para as nossas existências. Esse é o recado de hoje. Agradecer muito a atenção de todos, agradecer muito a oportunidade de a gente poder falar um pouco da doutrina espírita e dos ensinamentos de Jesus. E vamos encerrar agradecendo com uma prece. Então, nesse momento, após breves explicações, breves explanações sobre o necessário e o supérfluo, o necessário com certeza é a gratidão, é agradecer a Deus pela nossa vida, agradecer a Deus pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo nosso trabalho, pela nossa casa, pelo nosso alimento, pela nossa água. Agradecer a Jesus pelos exemplos que ele nos deixou. Agradecer aos mentores, aos nossos anjos da guarda, aqueles que nos velam, que nos cuidam, mesmo sendo do plano espiritual. Agradecer pela dedicação que eles dão à nossa jornada, que eles cuidam de nós e que eles tentam nos incentivar, nos intuir, nos ajudar a tomarmos decisões. E aí, se a gente se aproxima desse caminho reto, a gente vai ter um resultado muito bom na nossa frente, quando a nossa jornada estiver encerrando aqui no planeta e voltando para a nossa casa espiritual, essas nossas ações, essas nossas atitudes vão estar bem agraciadas
por essas pessoas, por esses espíritos, pelo Mestre Jesus, por terem nos ajudado nesse caminho, nessa jornada tão importante que é a nossa encarnação aqui, porque a gente vem aqui para aprender, a gente vem aqui para provar, para espiar, a gente vem aqui para crescer. Então, que a gente aproveite cada dia da nossa vida com gratidão. Isso é necessário. Agradecer ao Pai, agradecer a Jesus, agradecer aos amigos espirituais. Agradecer a vocês pela participação, agradecer a vocês por, por acompanhar a nossa palestra e esperamos futuramente estarmos novamente juntos. Muito obrigado e que assim seja.